Os irmãos podem se acomodando, podem se sentar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós estamos numa série de mensagens no livro de Apocalipse, uma série que tem um tema geral intitulado Quem tem ouvidos, ouça. É uma expressão que é repetida diversas vezes no livro de Apocalipse, não só, especialmente nesse trecho, no capítulo 2 e 3, que são as cartas às 7 igrejas, é repetida em cada uma das cartas, em cada uma das igrejas, então cada uma delas ouve essa advertência, mas também é repetida em outros momentos do livro, e nós vamos chegar em outros capítulos. A proposta dessa etapa do livro, da revelação, a gente já explicou em outros momentos, ela tem uma proposta, tudo que é falado a essas igrejas é falado na realidade dessas igrejas, na realidade que essas igrejas experimentaram. Tudo que acontece aqui, que é dito para cada uma dessas igrejas, reflete algo que estava acontecendo com aquelas igrejas naquele momento. Contudo, nós entendemos que como este livro da Bíblia e o livro de Apocalipse em especial, nos fala até hoje e nos falará à igreja até que Cristo volte, nós temos a percepção de que cada uma das partes desse livro, cada mensagem que é dita àquelas igrejas, de alguma forma fala a nós nos nossos dias, nos ensina alguma coisa. E essas 7 cartas, nós estamos chegando hoje na 6ª carta, na carta à igreja a Filadélfia, só vai ficar sobrando agora a carta à igreja Laodiceia. Essas 7 cartas, elas nos servem como uma espécie de radiografia da igreja. Talvez não exatamente uma radiografia, mas ela serve como uma espécie de mapa do tesouro, mapa do que devemos fazer. Sabe essas coisas que você tem hoje em empresas, em instituições, esses mapas de competências, aquilo que a igreja, ou melhor, aquilo que a instituição deve ter, aquilo que o profissional deve almejar, aquilo que as falhas que o profissional deve evitar, os maus comportamentos que a empresa deve evitar, essa coisa que está muito em voga no mundo corporativo, esse mapeamento de competências, mapeamento de virtudes, mapeamento de falhas. Essas 7 cartas, elas servem para nós, hoje em dia, como essa espécie de mapeamento de virtudes e defeitos, porque cada virtude, cada defeito que é apontado nessas igrejas, em certo sentido, refletem virtudes e falhas das igrejas ao longo da história. E hoje nós vamos ver uma igreja, a igreja de Filadélfia, da cidade de Filadélfia, que ela tem uma característica semelhante à igreja de Esmirna, que não tem nenhum tipo de reprimenda. Ela é uma igreja que só ouve elogios do Senhor Jesus Cristo, não há nenhuma reprimenda a ela, ao contrário da igreja de Sardes que nós vimos, e muito ao contrário, ou seja, muito diferente, diametralmente oposto à igreja que nós veremos domingo que vem, que é a igreja de Laodiceia, que é definitivamente a igreja mais repreendida por Deus, por Cristo, nessas 7 cartas. Mas isso é informação para a semana que vem, cenas dos próximos capítulos. Hoje nós vamos ficar do verso 7 ao verso 13, quero convidar você a ler comigo, faremos uma leitura inicial, depois nós vamos verso a verso, explicação a explicação, expondo o texto, e lá no fim a gente faz as devidas aplicações. Vamos ler o texto então. Carta à igreja em Filadélfia. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna do meu templo, no templo do meu Deus, onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor fale conosco agora por meio da sua palavra, que Ele abra os seus ouvidos para que você possa ouvir, que Ele destape os seus ouvidos para que você possa entender o que o Senhor deseja falar com Ele, e que Ele utilize o servo que está aqui como ministro dessa palavra, para que eu entregue a você aquilo que é compreensível. Vamos primeiro fazer uma introdução, tá? Uma introdução contextual, histórica. A gente sempre reforça a necessidade, todo o texto bíblico é um texto escrito para uma outra cultura, para um outro tempo, para uma outra sociedade. Então nós precisamos entender esse contexto para que nós possamos compreender acertadamente o que o texto pode e deve falar a nós nos dias atuais. Então, a cidade de Filadélfia e todas as outras 7 cidades citadas aqui, todas as 7 cidades, as 7 cartas, estão hoje dentro do território da Turquia, a atual Turquia. Se eu pegar lá o seu mapa mundi e procurar pelo país chamado Turquia, você vai ver que ali é a fronteira entre a Ásia e a Europa, né? A Turquia é uma região que engloba o que antigamente, o que no seu texto bíblico é chamado de Ásia Menor. Quando você lê lá pelo livro de Atos, fala da Ásia Menor, você vê lá os mapas que fala dessa região, da região da Ásia, a região da Ásia Menor, você deve pensar no território da Turquia, tá? Não no território da Ásia, mas ao leste ali, como se estivesse pensando na Mongólia, se estivesse pensando na China, pensando nas Coreias, tá? A Ásia Menor está mais aqui para o Mediterrâneo, é essa região onde hoje é a moderna Turquia. Essa cidade ela tem como característica ficar numa rota comercial que interligava o território das dominações, neste momento, dominação do Império Romano, mas em outros momentos, dominação de outros impérios, especialmente o Império Macedônico. Então ela fica numa rota que interliga a região de domínio desses impérios, mais a Europa, mais para a região da Europa, e a ligação com diversos outros territórios que eram dominados por outros povos. Então, como ela era uma cidade de fronteira, ela ganha uma espécie de apelido de ser uma cidade missionária. Muito antes da ideia de missões como levar a palavra do Senhor, a ideia de levar o evangelho do imperador, o evangelho do dominador, a boa notícia do dominador, né, do imperador, isso já acontecia com outras tradições antes do cristianismo se apoderar dessa expressão do evangelho. Essa expressão já era usada especialmente pelos romanos. Então a ideia de levar a cultura greco-romana a outras nações era tido como uma ação missionária, uma ação de apóstolos, se você quiser usar também esse tipo de expressão. São todas palavras que para nós têm uma nova conotação por causa do contexto bíblico, mas no mundo antigo tinham essas conotações de levar uma informação, de levar uma notícia, de levar uma mensagem de transformação a partir, obviamente, aqui da cultura greco-romana. Então, a cidade de Filadélfia, ela ganha uma conotação de ser uma espécie de cidade fronteiriça e uma cidade que se prestava a ser uma anunciadora da mensagem, do modo de vida greco-romano. Essa cidade ela fica também à beira de um grande vulcão. Tanto ela quanto Sardes, a igreja que nós estudamos na semana passada, a carta que nós estudamos na semana passada, ficam muito próximas desse grande vulcão, e é um vulcão que estava em constante erupção naquele tempo, o que fez com que essas cidades passassem por muitos problemas, mas esses problemas eram mais frequentes em Filadélfia, tá? Filadélfia sofria mais com tremores de terra, com terremotos do que Sardes. Embora Sardes não sofresse com certa frequência, Sardes também foi açoitada uma única vez, tá? Alguns anos depois da escrita desse livro, alguns anos depois, a cidade de Sardes sofreu um grande tremor de terra e acabou sendo praticamente toda destruída por causa da erupção desse vulcão. Mas ao mesmo tempo que essa cidade sofre com os tremores, com os abalos sísmicos e com o vulcão que está sempre ali colocando perigo em quem vive naquela cidade, fazendo com que as pessoas constantemente tivessem que sair da cidade e ir morar fora da cidade, porque a cidade, com os seus constantes tremores de terra, as casas estavam sempre com as suas colunas rachadas, com as suas paredes, estavam sempre em perigo de desmoronar. Então a população acabou optando morar fora da cidade e ao invés de morar na cidade.
Ela opta também por morar fora da cidade, por quê? Porque uma região vulcânica tem um solo muito fértil. É muito comum ali na região da Itália, na região de países que sofrem bastante com erupções vulcânicas, que todo esse magma que é exposto, que é expelido dos vulcões, eles também servem para fertilizar a terra e fertilizam com grande força. Então, a região de Filadélfia era uma região bastante fértil, especialmente para a plantação de uva, para a plantação de vinho, a plantação de vinho, não, a plantação de uva, a plantação de vinhedos, para se ter a produção de vinhos, né? Inclusive, ela vai ser uma espécie de região produtora de vinho que atenderia ao Império Romano ao longo da sua existência. Então, esse terreno muito fértil faz com que a população more fora da cidade para viver na vida agrícola. Outra informação interessante é que, diferentemente de Sardes, que não tinha uma colônia judaica muito grande, Filadélfia tem uma colônia judaica muito forte, tem uma colônia judaica muito ativa, e os cristãos, mais uma vez, vão sofrer muito com a perseguição dos judeus. Tanto é que, novamente, como nós lemos, a expressão sinagoga de Satanás volta a ser anunciada aqui. Agora, essa é uma igreja que ela é marcada pela fidelidade e pela perseverança, e essa é a palavra-chave que eu quero que você guarde em relação à igreja de Filadélfia, perseverança, porque ela é uma igreja que se mantém fiel, que persevera em meio a todo tipo de tribulação. Por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é copo meio cheio ou copo meio vazio. Então, você vai perceber que ao longo da história dessa igreja, ao longo do que nós vamos ver aqui, essa é uma igreja que não desperdiça oportunidades. Ela está sempre vendo todas as situações como meios de ser moldada à imagem e semelhança de Jesus. Nós vamos seguir a sequência do texto, vendo verso a verso, tirando as lições, fazendo as explicações dos termos que são mais fora do nosso conhecimento geral e fazendo as devidas aplicações introdutórias para depois fazer as aplicações finais ao final da mensagem. O texto sempre começa, as cartas sempre começam com uma apresentação de Jesus. Jesus apresenta alguma característica sua ou repete uma característica que já foi dita lá no capítulo 1, na primeira visão que João tem de Jesus. Então, Jesus começa aqui dizendo o seguinte: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Santo e verdadeiro são duas expressões que estão sempre associadas a Deus Pai, tá? Na nossa percepção trinitária, neotestamentária, a pessoa que é sempre referida no Velho Testamento, especialmente no Velho Testamento, a maioria das vezes está se referindo ali à ação do Deus Pai. Então, nesse sentido, o Deus Pai, que é referenciado ao longo do Antigo Testamento, ele quase sempre recebe essa alcunha, essa tratativa, santo e verdadeiro. Santo no sentido de ser o único Deus que de fato é santo, que é verdadeiro, que é puro, e verdadeiro no sentido de ser não só um Deus que fala a verdade, e somente a verdade, mas o único e verdadeiro Deus. Por isso ele é o Deus que é santo e Deus que é verdadeiro. Jesus aqui se apresenta com essas duas características do próprio Deus Pai, o que reforça que para os cristãos, que para a igreja neotestamentária, não havia distinção entre a pessoa de Cristo e a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Pai. Toda a divindade, todas as características e todos os atributos que são dados à pessoa do Pai são também referenciados à pessoa do Filho. São também referenciados à pessoa do Filho, e ao longo do texto nós vamos perceber que eles também são referenciados à pessoa do Espírito. Por isso que nós cremos na doutrina da Trindade e afirmamos que o Pai, Filho e Espírito Santo são coeternamente Deus, plenamente Deus, completamente Deus. Não há hierarquia entre eles, não há valor diferencial entre eles. O Pai não é maior do que o Filho, nem o Filho é maior do que o Pai, nem o Filho é maior do que o Espírito, não há uma hierarquia entre eles. Todos eles são Deus, plenamente Deus. E nós adoramos um Deus que se apresenta a nós trinitariamente falando. Ele se apresenta através de três pessoas distintas que, na verdade, em essência, são uma só: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para os cristãos do período neotestamentário, ouvir que Jesus Cristo é o único Deus, é o Deus verdadeiro e é também o Deus Santo,
traz que tipo de sensação à igreja de Filadélfia. Essa igreja de Filadélfia, nós vamos ver mais para frente, ela enfrenta uma forte oposição dos judeus. Ela provavelmente foi expulsa da sinagoga. Os crentes, vamos entrar aqui no contexto, no mundo antigo você não tinha templos, as igrejas não se reuniam em templos, a igreja não construía templos. Normalmente a igreja se reunia na sinagoga. Quando ela estava começando o trabalho, ela se reunia na sinagoga, porque normalmente os apóstolos, os missionários, começavam o trabalho de plantação de uma igreja ou de evangelização de uma região por meio das sinagogas. Se você olhar o modus operandi do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, ele chega numa cidade, ele procura os judeus, ele inicia um trabalho missionário entre os judeus, depois de iniciar um trabalho missionário entre os judeus é que ele vai aos gentios. E normalmente, quando ele não enfrenta oposição dos judeus, quando ele recebe apoio e ele é recebido entre os judeus, uma célula, se a gente pode chamar assim, ou uma pequena igreja, se organiza dentro da sinagoga. Acontece que a partir do momento em que os cristãos começam a ganhar espaço e começam o evangelho a convencer mais e mais pessoas de que a percepção judaica de Cristo é equivocada, os judeus foram expulsando os cristãos da sinagoga. Então, os membros daqui da igreja de Filadélfia provavelmente foram expulsos da sinagoga, e porque eles foram expulsos da sinagoga, eles são acusados pelos judeus de adorarem um falso Deus. E quando eles ouvem de Cristo que Ele é o verdadeiro Deus, isso dá uma sensação de alívio para esses irmãos, de saber que eles não estão adorando o falso Deus, que eles, na verdade, estão adorando o verdadeiro Deus, que eles não estão errados naquilo que eles fazem. Porque pense só, você é de uma outra cultura, você não é judeu, você ouve a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho pressupõe que você entenda alguma coisa da cultura judaica. Por quê? Porque Cristo é judeu, porque a lei vem pelos judeus. Então é necessário que haja uma ligação com toda uma tradição veterotestamentária. Não é à toa que nós, hoje, continuamos estudando o Antigo Testamento, estudando as revelações que foram feitas a Moisés, a tradição judaica, a tradição mosaica, as alianças com o Reino do Norte, Reino do Sul. Todas essas coisas nós vamos estudar, por quê? Para entender aquilo que Jesus Cristo fez, aquilo que Jesus Cristo faz por nós lá no Novo Testamento, quando Ele renova essa aliança, quando Ele traz uma nova aliança. A mesma coisa acontecia com esses irmãos. E a partir do momento que eles ouvem dos judeus que eles estão adorando o falso Deus, a sua percepção começa a ficar um tanto quanto confusa. Eu estou certo, eu estou errado? Será que eu devotei a minha fé a um Deus equivocado? Afinal de contas, eles são judeus. Se alguém entende de tradição judaica, são os judeus. Quando eles ouvem do apóstolo João uma mensagem dessa, dizendo que Cristo se apresentou a eles, dizendo, eu sou o verdadeiro Deus, isso dá alívio a esses irmãos, de saber que eles não estão investindo o seu tempo, investindo a sua fé, a sua esperança no falso Deus, mas estão investindo tempo e esperança no verdadeiro Deus. Em seguida, esse mesmo Cristo se apresenta a eles com a expressão dizendo, o que tem a chave de Davi. E aqui é uma referência a uma passagem que você vai encontrar em Isaías, capítulo 22, especialmente no verso 22, mas o trecho é trabalhado do verso 15 ao verso 25. Nós não vamos ler para a gente não gastar muito tempo, para a gente remir o tempo aqui, porque tem muita informação no texto. Então, mas eu vou resumir o que está acontecendo. Aqui no capítulo 22 de Isaías, há uma profecia do profeta Isaías, uma profecia de Deus por meio do profeta Isaías para o reino do sul, para o rei, o reinado do sul, onde ele diz que Deus está dizendo ao administrador do reino que ele trocaria o mordomo real, o administrador real, uma espécie de secretário de Estado. Talvez nos nossos dias atuais a gente pudesse chamar de, sei lá, o chefe da Casa Civil, né? Algo nesse sentido. Aquele que é uma espécie de braço direito, em países que são parlamentaristas, seria o primeiro-ministro. Tá? Então, essa figura que estava ocupando essa função, ele estava fazendo o que era errado aos olhos do Senhor. E o Senhor, então, por meio de Isaías, diz a ele, olha, eu vou te tirar daí, vou colocar Eliaquim, filho de Euquias, para se tornar o administrador do reino de Judá. E aí Deus diz a ele, olha, eu vou te dar as chaves da casa de Davi.
Essa expressão chave da casa de Davi está dizendo que esta pessoa teria autoridade, domínio e acesso ao reinado, ao reino de Davi, ao palácio, à estrutura governamental. Depois, com o passar do tempo, os estudiosos começam a interpretar Eliaquim como uma espécie de protocristo, como uma espécie de tipo de Cristo. Ao longo do Antigo Testamento, nós temos diversos tipos de Cristo, pessoas que tipificam o que Cristo vai fazer. Moisés é um tipo de Cristo, José é um tipo de Cristo, Davi é um tipo de Cristo. Eliaquim é tido também como um tipo de Cristo. Por quê? Ele é aquele que terá a chave do reino de Davi, e é aquele que abrirá as portas e ninguém vai poder fechar, e ele vai fechar as portas e ninguém vai poder abrir, porque ele tem a chave. Então se entendia que Cristo, sendo aquele que abre as portas do reino de Deus para judeus e não judeus, é aquele também que fecha as portas do reino de Deus para aquele que rejeita o reino de Deus. Então, nesse sentido, Jesus Cristo está dizendo para os irmãos da igreja de Filadélfia que foram expulsos do templo, que ele é quem decide quem entra no templo e quem é que sai do templo. É ele quem decide quem é povo de Deus e quem não é povo de Deus. É ele que abre as portas para quem ele quer abrir as portas, é ele que fecha as portas para quem ele quer fechar as portas. Então, nesse sentido, ao ouvir isso, a igreja de Filadélfia se sente reconfortada, porque ela havia sido expulsa da sinagoga e muito provavelmente ela havia ouvido dos judeus o seguinte: vocês não são povo de Deus, vocês são falso povo de Deus, vocês acham que são povo de Deus, mas nós, judeus, é que somos povo de Deus. Nós é que somos amados por Deus, vocês não são amados por Deus. Vocês, na verdade, são odiados por Deus. E aí, a igreja de Filadélfia ouve do próprio Cristo dizendo: olha, quem decide, quem faz parte do reino, sou eu. É eu que tenho as chaves de Davi na mão. É eu que tenho as chaves do reino de Davi na mão. E eu abro a porta para quem eu quiser, e quando eu abro, ninguém fecha. E eu fecho as portas para quem eu quiser, e quando eu fecho, ninguém abre. Essa aqui é uma importante parte do texto que muitas vezes a gente passa batido, porque nós temos sempre a percepção de que Cristo é aquele que sempre abre as portas, mas Cristo se apresenta também como aquele que fecha as portas. E quando ele fecha a porta, ninguém abre. E aqui a conotação é de abertura de acesso ao reino de Deus. Então nós precisamos ter a percepção de que Cristo está dizendo à igreja de Filadélfia e consequentemente diz a nós no tempo moderno: se eu fechar as portas para vocês, vocês não entrarão no reino de Deus. Então fique atento às minhas advertências, porque aqueles para quem eu abrir a porta, esses terão acesso ao reino de Deus. Aqueles a quem eu fechar as portas, esses não terão acesso ao reino de Deus. Então quando Cristo abre a porta do reino de Deus para alguém, ninguém pode fechar. E quando ele fecha, ninguém pode abrir. É interessante notar que Cristo não apenas abre a porta, mas ele também fecha a porta. Isso é motivo para nós ficarmos aqui de orelha em pé, prestarmos bastante atenção, porque Cristo não é aquele que sempre está dizendo: vinde a mim. Cristo também é aquele que diz: não vos conheço. Se nós não reconhecermos o caminho correto, não fizermos aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, e a gente vai ver isso ao longo da mensagem, se nós não fizermos aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, pode ser que Cristo feche as portas do reino para nós. E se ele fechar, não adianta pastor, não adianta intercessão, não adianta jejum, não adianta nada, não adianta dízimo, não adianta penitência, não adianta andar daqui até a Aparecida do Norte de joelho, as portas do reino dos céus não se abrirão. Não adianta ser judeu, filho de judeu, fazer circuncisão, usar quipá, acender menorá, carregar a arca da aliança, tocar chofar, o que quer que seja. Se Cristo fechar as portas do reino dos céus, ninguém vai abrir. Por isso nós temos que entender o que é necessário fazer e como necessário viver para que as portas do reino dos céus sejam abertas para nós. No verso 8, nós temos aqui os pontos fortes, seguindo aquela sequência onde normalmente Jesus Cristo faz uma apresentação de si, ele faz também um apontamento dos pontos fortes da igreja, depois ele faz os pontos fracos, depois ele dá uma solução para os pontos fracos. Normalmente depois ele passa então para uma advertência ou para um desafio para o vencedor, e por fim ele finaliza
com um alerta, quem tem ouvidos, ouça. Então, no verso 8, ele vai falar agora dos pontos fortes. Ele diz o seguinte: conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Essas obras aqui que ele fala, conheço tuas obras, exatamente porque essa igreja não tem nenhuma reprimenda da parte de Deus, fica claro que Cristo está dizendo que conhece as boas obras dessa igreja. Essa é uma igreja que faz boas obras, e boas obras, dentro do contexto bíblico, seja Antigo Testamento, seja Novo Testamento, boas obras não é fazer bondades ou caridades. Boas obras é fazer a vontade de Deus, aquilo que é agradável ao Senhor. Boas obras, dentro do contexto neotestamentário e veterotestamentário, tem a ver com fazer a vontade de Deus. Então, essa é uma igreja que faz a vontade de Deus, é uma igreja que obedece à orientação de Cristo, é uma igreja que é fiel à palavra do Senhor. O texto mesmo vai dizer que eles guardaram a palavra e não negaram o nome. Então, Cristo conhece as obras de Filadélfia, e assim como Esmirna, uma outra igreja que a gente já estudou, há apenas elogios aqui para essa igreja. E é exatamente porque só tem elogios para essa igreja que não há necessidade de uma solução para os problemas da igreja, porque essa igreja não apresenta nenhum problema. Mas o texto nos diz aqui que tem uma porta, ele fala assim: tenho posto ante ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. O que Cristo quer dizer à igreja em relação a isso? Como eu comentei lá no início com os irmãos, essa é uma igreja, ou melhor, uma cidade que ela ganha um apelido na sua história, é um apelido secular, e aqui secular entenda aquilo que não tem a ver com a igreja, aquilo que é de fora, tá? Esse é um apelido que a sua história secular lhe deu de ser uma cidade missionária. Então, exatamente por conta disso, muitos interpretam essa porta diante de ti como uma espécie de oportunidade missionária que foi dada a essa igreja. Essa interpretação de oportunidade está muito ligada à forma como o apóstolo Paulo fala aos coríntios, especialmente na segunda carta aos coríntios, quando ele diz que, quando ele foi para Troade, uma oportunidade, uma porta lhe foi aberta em Troade para a pregação do evangelho. Então, muitas vezes as pessoas fazem uma interpretação de que essa porta aberta é como se Deus tivesse dado à igreja de Filadélfia uma grande oportunidade missionária. Contudo, o contexto da leitura nos leva numa direção um pouco diferente, porque nos versos anteriores, Jesus Cristo havia falado de porta fechada, de porta aberta, ele é aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, e essa porta que está sendo aberta aqui é melhor interpretada se nós entendermos que Jesus Cristo está dizendo para a igreja de Filadélfia: eu abri as portas do reino do céu para vocês, e essa porta que eu abri para vocês, ninguém vai fechar. Os judeus que estão expulsando vocês daí, não fecharão essa porta, porque eu é que abri essa porta para vocês. Essa porta que eu tenho colocado diante de vocês é o acesso ao reino dos céus, e ninguém pode fechar. Então, Cristo abriu aos cristãos de Filadélfia a porta de acesso ao reino dos céus, e ninguém, nem mesmo os judeus em sua sinagoga, poderiam mudar essa realidade. E aí, ele passa a falar agora da força da igreja. Ele diz assim: tens pouca força. Alguns entendem essa expressão como uma espécie de reprimenda, como se a igreja fosse fraca espiritualmente. Mas, novamente, o contexto da leitura nos leva numa outra interpretação. A igreja recebe elogios o tempo todo, ela é uma igreja que se mantém fiel, é uma igreja que é piedosa, uma igreja que não negou o nome de Cristo. Então, nada leva a crer que fosse uma igreja fraca, uma fraca espiritualmente. Então, que fraqueza é essa que Cristo está falando? O que muito provavelmente Cristo está dizendo é que essa igreja é uma igreja acanhada, é uma igreja pequena, é uma igreja que não tem atrativos humanos, é uma igreja que muito provavelmente ela está num canto meio obscuro da cidade, ela não tem uma grande estrutura, não tem um grande templo, ela não tem uma série de chamativos que as pessoas interpretavam como se fosse importante para uma igreja sem grande sucesso, sem fama. E aqui um contraste direto com Sardes da semana passada, que era uma igreja que tinha fama de estar viva, mas na verdade estava morta. Então, Filadélfia é uma igreja que talvez não tivesse uma liderança de renome, não tivesse nenhum tipo de destaque na sua comunidade, não tivesse nenhum tipo de destaque na comunidade das igrejas, ela talvez não tivesse grandes programações, não tivesse talvez o culto da igreja de Filadélfia fosse um culto bem simples, um culto sem muitas coisas especiais, talvez diferente do culto da igreja de Corinto, que era um culto que acontecia diversas coisas.
diversas manifestações de dons espirituais, pessoas falando em línguas, pessoas fazendo profecias, interpretação, uma série de coisas. Talvez o culto da igreja de Filadélfia fosse um culto tipo fubá, sabe? Uma coisa bem feijão com arroz, bem básica. Cantassem alguns hinos, lessem a palavra, fizessem umas orações e, aparentemente, para quem olhava aquilo, dizia assim: poxa, mas essa igreja ela é tão fraquinha, ela é tão pequenininha. Cristo olha assim: eu sei que vocês são fracos, eu sei que vocês são pequenos, vocês não têm muita estrutura, mas eu olho para vocês e percebo fidelidade em vocês. Eu percebo uma igreja que está agarrada ao meu nome, uma igreja que se mantém fiel e não nega o meu nome. O culto da igreja de Filadélfia podia ser provavelmente um culto bem simples, mas as pessoas saíam de lá todos os domingos renovadas e reforçadas e remodeladas à imagem de Jesus Cristo. Elas saíam de lá transformadas pela mensagem que ouviram, porque eles davam ouvidos à mensagem que estava sendo anunciada. Cristo mesmo diz: olha, vocês deram ouvidos à exortação que eu fiz a vocês para se manterem fiéis. Nós vamos ver mais para frente que Cristo diz isso à igreja: vocês ouviram a minha exortação e permaneceram fiéis. Então, nesse sentido, essa é uma igreja que aparentemente não tem nada de expressivo para quem está olhando de fora. Mas Cristo, que olha a igreja com os verdadeiros olhos e de fato percebe o que de fato tem que ser percebido numa igreja, ele olha para essa igreja, ele elogia essa igreja, e ele olha para essa igreja e percebe nela uma igreja de fé, uma igreja fiel, uma igreja piedosa, uma igreja que agrada ao Senhor. Isso nos chama a atenção e nos faz perceber que nós devemos olhar para a igreja com os olhos de Cristo. Nós somos tentados a olhar para as igrejas do nosso tempo com olhos humanos. Nós queremos saber se a igreja tem estrutura, se ela tem programação para crianças, para adolescentes, para adultos, para casais, para novos decididos, para antigos, para solteiros. A gente quer que a igreja nos supra de uma série de ferramentas. E tudo isso é bom, tudo isso é ótimo, tudo isso é louvável que tenha dentro de uma igreja. Isso não é pecaminoso, o texto não diz isso. Contudo, isso não identifica uma igreja que de fato é perseverante e fiel ao Senhor. O que identifica se uma igreja é fiel e perseverante é se essa igreja, mesmo que ouça apenas uma pregação simples todos os domingos, apenas cante hinos simples, com uma estrutura bem aquém do que outras grandes igrejas podem oferecer, mas que as pessoas saiam moldadas à imagem e semelhança de Jesus. É isso que Cristo olha para uma igreja, é isso que Cristo valoriza numa igreja. Uma vez que essa igreja só ouve elogios da parte de Cristo, ela não tem problemas a serem solucionados. Portanto, o ponto seguinte é a recompensa e desafio ao vencedor. E o fato de Cristo reconhecer que essa igreja não negou o seu nome, nos dá indícios de que essa igreja sofreu algum tipo de perseguição. Muito provavelmente perseguição dos judeus, que lhes levaram em algum momento a tentar negar o nome de Cristo, mas essa igreja se mantém fiel. Por quê? Porque aqueles cultos simples, aqueles cultos sem grandes mega estruturas ou mega situações dentro da igreja, era um culto que anunciava a mensagem do Senhor para todos da maneira que deve ser anunciada, de maneira que as pessoas eram moldadas à imagem e semelhança de Jesus. Seguindo no texto, nós vamos para a recompensa, o desafio para o vencedor, que vai do verso 9 até o verso 12. Do verso 9 ao 12, nós temos a recompensa e desafio para vencer, e as promessas aos vencedores sempre são precedidas pela recompensa aos fiéis. E aqui, diferente de Sardes, onde apenas um pequeno grupo de cristãos na igreja era merecedor das recompensas, aqui em Filadélfia toda a igreja é considerada vitoriosa, toda a igreja é considerada merecedora das recompensas. E a primeira recompensa que é apresentada para essa igreja é a vindicação, é a vingança. Verso 9. Aparentemente parece ser estranho a gente dizer que a primeira recompensa é uma vingança, mas Cristo se apresenta como aquele que vingará o seu povo. E é isso que Cristo está dizendo para os irmãos de Filadélfia. Verso 9. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. A primeira promessa aos vencedores de Filadélfia é que Cristo promete vingar o seu povo daqueles que se opuseram a eles. Esse é um ponto interessante. O cristão ele precisa entender que a justiça ela é um atributo divino e Cristo há de justificar todos aqueles que de alguma forma foram
violentados, foram injustiçados, foram traídos, foram, de alguma forma, sofreram pela maldade dos homens. Cristo há de justificar a todos. Então, nesse sentido, aqueles irmãos de Filadélfia haviam sido expulsos da sinagoga, haviam sido humilhados pelos judeus, haviam sido tratados como pessoas que não são partes do reino de Deus, mas eles ouvem da boca de Cristo que esses judeus que se dizem filhos de Deus, que se dizem povo de Deus e que na verdade não são, se dizem judeus, mas não são, porque judeu, como o apóstolo Paulo vai nos dizer na carta aos Romanos e também na carta aos Gálatas, judeu não é aquele que nasceu de uma judia, não é aquele que não fez circuncisão. Judeu é aquele que tem o coração transformado, o coração circuncidado. Esse é o verdadeiro judeu. Não são os filhos de Abraão que são judeus, mas aqueles que de fato depositaram a fé em Cristo Jesus, ou melhor, depositaram a fé no Cristo que seriam enviados. Então, nesse sentido, Jesus apresenta aos irmãos de Filadélfia dizendo: não se sintam injustiçados, eu vou vingar vocês. Vocês que foram humilhados por esses judeus, vocês terão diante de vocês esses mesmos judeus ajoelhados, adorando a mim diante de vocês, e eles verão que eu amo o meu povo, e eu vou fazer com que eles entendam que eu amo aqueles que aceitam a Jesus como Cristo. Então aqui há uma certa ironia, inclusive, porque se você conhece o texto de Isaías, você vai saber que há uma expectativa messiânica do povo de Israel, de que na chegada do Messias, todos os povos da terra que humilharam os judeus de alguma forma, se voltariam aos judeus, né, e se ajoelhariam diante dos judeus e, em tese, se humilhariam diante deles por conta das maldades que foram feitas a eles. Isso é profetizado, em certo sentido, por Isaías, capítulo 60, verso 14, mas lá está se profetizando no escatom, né, no momento escatológico, o povo de Deus, esse povo que está sendo arrebanhado de todas as tribos, povos e raças, esse povo do qual eu faço parte, do qual você faz parte, o povo daqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse, de fato, verá todas as pessoas de todos os cantos ajoelhados, ainda que não confessem Jesus Cristo como Salvador, se ajoelharão diante de Cristo, adorarão a Cristo e verão que Cristo, que Deus ama o seu povo. Então, quando Cristo diz a esse povo lá de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, que eles veriam aqueles judeus humilhados, há uma certa ironia da parte de Cristo aqui, porque essa é a expectativa do judeu, de ver o gentio se humilhando diante dele. Mas ele, judeu, é quem vai se humilhar diante do povo de Deus. Ele que se acha merecedor da graça de Deus, vai se ajoelhar diante daquele que de fato é recebedor da graça de Deus, porque confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, essa ironia divina, ela prossegue também porque os judeus que um dia foram oprimidos, foram o povo oprimido por Faraó, oprimido no momento do exílio, seja o reino do norte, seja o reino do sul, oprimido pelos babilônicos, oprimido pelos assírios, oprimido pelos persas, oprimido pelos macedônicos, oprimido pelos romanos. Esse povo que foi oprimido tanto tempo, estava agora oprimindo os não cristãos, ou melhor, os cristãos, os gentios que haviam se convertido ao cristianismo. E agora é interessante que esse povo que foi oprimido, estava sendo opressor, esse povo veria que o verdadeiro amor de Deus é por aqueles que creram no Messias, e não por aqueles que têm o prepúcio cortado, ou aqueles que têm por pai Abraão. Quem é de fato o povo de Deus é aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A segunda recompensa que é prometida a eles é a proteção. Verso 10. Porque destes atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova todos aqueles que habitam sobre a terra. A fidelidade sempre será recompensada. Essa é uma máxima apocalíptica. Ao longo de todo o livro de Apocalipse, você vai perceber isso constantemente. A fidelidade sempre será recompensada. Deus não abandona aqueles que se mantêm fiéis a Ele. Aqueles que são fiéis até a morte receberão a coroa da vida. Aqueles que se mantiverem perseverantes no dia da provação serão recompensados
aqueles que não titubearem, aqueles que não negarem o nome de Cristo, terão seu nome exaltado diante de Deus e dos anjos. Há uma série de promessas no livro de Apocalipse nesse sentido. Então, a fidelidade sempre será recompensada. Contudo, esse texto aqui, ele suscita algumas dúvidas, suscita alguns debates. A gente vai rapidamente fazer uma pincelada sobre eles aqui. Um grupo de irmãos, de cristãos, interpreta esse texto, um grupo que segue uma linha escatológica. Ao longo das nossas mensagens, nós vamos ter um momento apropriado para explicar as linhas escatológicas, tá? As linhas de interpretação do Apocalipse. Talvez eu faça isso numa mensagem paralela que a gente vai publicar nas nossas redes sociais, porque vai ser uma mensagem mais técnica. Então, talvez a gente não faça isso no culto, eu faça um vídeo paralelo para você assistir com calma em casa, para fazer suas anotações, porque é mais uma questão técnica. Mas existem diversas linhas de interpretação do Apocalipse. Existe a linha preterista, existe a linha futurista, existe a linha ideológica, existe a linha dispensacionalista, a linha milenista, a linha pós-milenista. Então, existem diversas correntes de estudo do texto que cada corrente dessa nos ajuda a interpretar um texto de uma maneira ou de outra. Esse verso em específico é um verso tido por muita importância pelos que se chamam dispensacionalistas históricos. O dispensacionalismo é um grupo de irmãos que entendem que quando vier a grande tribulação, essa é apenas uma das características deles, tá? Existem outras características também. Na aula apropriada ou no momento apropriado a gente vai explicar todas elas. Mas o fato é que eles entendem que no momento da grande tribulação, que Apocalipse nos promete que haverá uma grande tribulação. E essa grande tribulação não é a tribulação que nós sofremos neste momento presente. Será uma grande tribulação em que o texto inclusive dá a sensação de que aqueles que passarem por essa tribulação vão procurar a morte ao invés de querer continuar na tribulação, né, de tão dura que ela será. Então, nesse momento da grande tribulação que precede a volta de Cristo, a volta iminente de Cristo, a volta triunfante dele, esse grupo de irmãos que se chamam dispensacionalistas, eles entendem que Cristo poupará a igreja dessa tribulação. Cristo arrebatará a igreja. Você lembra daquele filme Deixados para Trás, aquela série de livros? Lembra daquele hino que às vezes a gente canta, o mercado está vazio, surgida, São Parão. Então, tanto o livro como esse hino, eles seguem essa interpretação dispensacionalista. Toda essa corrente teológica que entende que já viu nos carros por aí, ó, em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Toda essa linha, ela entende que no momento em que a grande tribulação começar, Deus vai poupar a sua igreja, vai tirar a sua igreja da terra. Ele vai arrebatar a sua igreja. Esse grupo se divide lá entre dispensacionalistas integrais, que entendem que vai ser poupado de toda a tribulação, né? E também aqueles que se chamam mesotribulacionistas, que diz que a igreja passará pela metade da tribulação e então ela será poupada da outra metade da tribulação. Mas o fato é que eles entendem que esse texto aqui abre espaço, ou melhor, fundamenta a interpretação dessa linha de interpretação chamada dispensacionalismo histórico. Então, eles vão fazer essa interpretação a partir dessa parte do texto aqui que diz o seguinte: porque deste atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. O fato é que o texto aqui nos permite duas interpretações, porque essa expressão que fala aqui, eu te guardarei da hora da tribulação, ela pode ser traduzida tanto como te guardarei, como te pouparei da hora da tribulação. Todas as duas traduções são possíveis. É possível que, se você tiver uma Bíblia chamada Bíblia de Scofield, se for a Bíblia que você tiver em mãos, é muito provável que esse texto esteja traduzido lá como eu te pouparei da hora da tribulação. As duas traduções são possíveis. Então, como é que nós vamos definir qual é a melhor tradução para essa expressão? Nós vamos ter que olhar o contexto geral que está sendo falado aqui para ver qual delas se encaixa melhor, qual é a que nos encaminha para uma interpretação melhor. Então, o que vai definir a melhor interpretação é o conjunto dos demais textos de Apocalipse. Há fortes indícios de que o verso fala sobre uma tribulação futura. O próprio texto diz o seguinte: é uma tribulação que eu te guardarei de uma provação que virá sobre o mundo inteiro.
Então essa não é uma aprovação para a igreja de Apocalipse, ou melhor, para a igreja de Filadélfia, específica naquele momento. Nós vimos em outro momento que a igreja de Esmirna, ela foi anunciado a ela que ela sofreria uma grande tribulação que duraria 10 dias. Deus disse, olha, eis que Satanás colocará vocês na prisão por 10 dias. Então aquilo era uma tribulação que ia ser localizada, naquela igreja lá ela sofreria. Nós vimos que os 10 dias são simbólicos, provavelmente é um período de começo, meio e fim, por isso a ideia de 10 dias, não que fossem apenas 10 dias cronológicos, mas a ideia de que era um tempo curto, contado, fechado, onde você saberia começo, meio e fim. Aqui, o texto aponta para um evento futuro. É um evento que acontecerá com toda a terra, com todas as pessoas que habitam sobre a terra. Outra parte do texto vai dizer o seguinte, então, é possível que a gente entenda que significa proteger, ou guardar de, ou remover de, né, ou poupar de, e essa provação, ela é uma provação futura que vai acontecer no mundo inteiro. Contudo, o final do verso nos dá um indicativo que seria melhor escolher a expressão guardar de ao invés de remover de. Por quê? A expressão os que habitam sobre a terra é costumeiramente usada para se referenciar a incrédulos. Ao longo de todo o livro de Apocalipse, quando o livro de Apocalipse fala os que habitam sobre a terra, ele está falando de incrédulos, não está falando de todas as pessoas, inclusive de cristãos, ele está falando especificamente de incrédulos. Perceba esses outros textos aqui. Capítulo 6, verso 10 de Apocalipse. Eles clamaram em alta voz, dizendo, ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Quem está falando isso aqui? Quem está falando isso aqui são as almas daqueles que morreram por amor a Cristo. O texto de Apocalipse nos diz que essas almas estão diante do trono do Senhor, esperando justiça. E eles dizem ao Senhor em um determinado momento, até quando, soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue, como as duas expressões estão juntas, o que essas almas estão dizendo é, os ímpios que nos mataram, que foram responsáveis pela nossa morte, nós estamos aguardando o julgamento deles. Então, os que habitam sobre a terra aqui está se referenciando a não cristãos, a ímpios. Capítulo 8, verso 1. Então eu olhei e ouvi uma águia voando pelo meio do céu e dizendo em alta voz, ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa dos ataques das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então, mais uma vez, a série de ais que nós vamos estudar mais para frente é uma série de punições para os incrédulos, tá? Especialmente quando a gente vê lá a questão de abrir os selos, as 7 taças, os 7 selos, nós veremos que todos eles são punições para os injustos da terra, para a injustiça, mais uma vez, os que habitam sobre a terra. Capítulo 11, verso 10. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão, enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas atormentavam os habitantes da terra. Quem são esses 2 profetas? Isso é algo que a gente vai ver mais para frente, lá no capítulo 11. São 2 profetas levantados pelo Senhor, no momento final, onde eles vão apontar o erro da humanidade, acusar a humanidade, e em determinado momento eles serão mortos, esses 2 profetas serão martirizados, e aí os que habitam sobre a terra comemorarão a morte desses 2 homens. Então, mais uma vez, os que habitam sobre a terra são aqueles que se alegram com a injustiça. Quem se alegra com a injustiça é o ímpio, não é o justificado. Por fim, o capítulo 12, verso 12, diz o seguinte, por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos vós que nele habitais, ou seja, aqueles que habitam no céu, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse capítulo 12 aqui fala da mulher e do dragão, da queda de Satanás, da expulsão de Satanás do céu. Nós vamos ver tudo isso com calma, fique tranquilo, mas então o texto faz esse contraponto. Os que habitam na terra são os ímpios, e os que habitam no céu, né? Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos vós que nele habitais, mas ai os da terra, né? Mas ai dos da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, à luz desses textos, a interpretação guardar de é mais apropriada do que remover de, porque ela está de acordo com esses demais textos. E o texto vai nos apontando na seguinte direção, porque em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento,
Deus nunca poupou o seu povo da tribulação. Se nós olharmos a história do povo de Deus, Deus guarda o seu povo durante a tribulação. Mas Deus nunca poupa o seu povo da tribulação. Deus nunca evita que o seu povo experimente as consequências da tribulação. Se nós olharmos lá em Êxodo, as 10 pragas estão caindo no Egito e o povo de Deus está junto ali, mas poupado. O povo ali está guardado das consequências daquela tribulação, mas eles estão ali vivenciando tudo o que está acontecendo. Eles estão vendo os meteoros caindo, eles estão vendo as rãs passando, e no dia da morte do primogênito, o anjo da morte também passa pelo arraial de Israel. E ele só não entra na casa daqueles que estão com os umbrais banhados pelo sangue do Cordeiro. Se algum judeu esqueceu de fazer aquilo, o anjo da morte entrou lá e levou o primogênito também. Então, nesse sentido, Deus não poupa o seu povo da tribulação. Deus guarda o seu povo durante a tribulação. Deus protege o seu povo durante a tribulação. No exílio, a mesma coisa. O povo de Deus não foi poupado do exílio, ele foi para o exílio. E especialmente no Novo Testamento, quando nós experimentamos uma nova relação com Deus mediada por Cristo Jesus, nós vimos que nenhum dos discípulos foi poupado da tribulação. A igreja do Senhor nunca foi poupada da tribulação, mas ela foi guardada durante a tribulação. Ela foi protegida durante a tribulação. O apóstolo Paulo, por diversas vezes, teve a sua vida poupada, ele não foi morto, mas em um determinado momento, o juízo de Nero chegou até Paulo e Paulo foi decapitado. Mas nesse interim, entre uma situação e outra, o apóstolo Paulo naufragou, foi açoitado, foi preso, foi humilhado, foi acorrentado pelos pés e pelas mãos, foi apedrejado, foi dado por morto. Em nenhum momento ele foi poupado de nada disso. Os outros apóstolos, todos, à exceção de João, do apóstolo João, todos morreram uma morte cruenta. Ou foram decapitados, ou foram esquartejados, ou foram enforcados, ou foram crucificados de cabeça para baixo, ou foram crucificados normalmente, ou foram arrastados em praça pública, foram jogados do pináculo do templo. Todos eles sofreram mortes cruentas. E ao longo da história da igreja, nós vamos ver, em Apocalipse especificamente, mas essas igrejas todas que estão aqui sendo relatadas, todas experimentaram alguma provação dura, alguma perseguição dura, e muitos experimentaram a morte. Então o Senhor não nos poupa da tribulação, o Senhor nos guarda da tribulação. O Senhor nos guarda durante a tribulação. Então por isso fica claro que os cristãos de Apocalipse, esses cristãos aqui de Filadélfia, eles muito provavelmente leram o texto de Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, que diz o quê? Meus irmãos, fiquem felizes quando vocês sofrerem provações, porque a provação produzirá em vocês perseverança, e a perseverança permitirá que vocês sejam amadurecidos, e que vocês possam ter tudo aquilo que necessitam para servir ao Senhor e não lhes falte nada. Então, esta é uma igreja que entende a mensagem que Tiago prega, e essa mensagem é ecoada ao longo de todo o Novo Testamento. Então, para os cristãos, a tribulação é uma oportunidade de ter a sua fé testada, de ter a sua fé provada, de ter a sua fé trabalhada, de maneira que eles sejam moldados à imagem e semelhança de Jesus. Mas para os ímpios, a tribulação, a grande tribulação, é juízo de Deus. É juízo de Deus derramado sobre todo aquele que cometeu injustiça, sobre todo aquele que não se arrependeu da sua injustiça. Então, esta grande tribulação que é prometida para a igreja de Filadélfia, que atingirá a todos nós, todos que estivermos vivos quando ela acontecer, para nós, ainda que seja duro passar por ela, ainda que ela atinja nossos corpos, ainda que ela seja uma ameaça à nossa segurança física, mas ela será para nós um teste de fé, uma oportunidade para nos tornarmos cristãos maduros. Com a ajuda do Senhor, nós conseguiremos suportar e seremos aprovados. Agora, para os inimigos da igreja, para os inimigos do Senhor, sejam judeus ou gentios, essa aprovação virá como castigo merecido por causa das suas injustiças. Terceira recompensa para a perseverança da igreja
é uma exortação à continuidade de perseverança. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mais uma vez, Cristo faz uma advertência e nós devemos considerar sempre, já tenho dito, não brinque com as advertências de Cristo. Se Cristo adverte, não é da boca para fora. Ele diz a uma igreja que só recebeu elogios até agora, ele diz a essa igreja, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, uma igreja que até agora deu provas da sua fidelidade, mas se de fato quiser receber a coroa no dia da aprovação final, ela precisa se manter fiel. Ela precisa se manter conservando o que tem, conservando o que aprendeu, retornando ao caminho do Senhor, mantendo-se fiel ao nome do Senhor, mantendo-se fiel às orientações do Senhor, para receber a coroa da vida no final das coisas, no final das contas. Eles haviam lutado, haviam se mantido fiéis até aquele momento, mas eles deveriam continuar perseverando, pois a batalha ainda não havia acabado. Todos seremos julgados por todas as nossas obras, tanto as obras do começo como as obras do fim. As obras devem ser, tanto do começo quanto do fim, devem ser obras de fidelidade. Nós vimos o caso de duas igrejas que começaram com obras boas, uma igreja começa com obras boas e termina com obras ruins, uma outra começa com obras ruins e termina com obras boas. E nós percebemos a necessidade do equilíbrio. É necessário ter uma vida de constância, uma vida de estabilidade, uma vida que de fato reflita a obra de Cristo em nossas vidas. Verso 12, ele vai falar agora da segurança e da condição. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Os crentes de Filadélfia tinham sido expulsos da sinagoga dos judeus, contudo a fidelidade deles havia lhes permitido fazer parte do verdadeiro templo de Deus. Como eu disse anteriormente, a fidelidade sempre será recompensada. Deus olha para esse povo e diz, vocês foram expulsos da sinagoga dos judeus, foram expulsos do templo, mas não se entristeçam, porque vocês farão parte do verdadeiro templo. E vocês não só farão parte do verdadeiro templo, vocês serão coluna desse verdadeiro templo. Vocês serão o sustentáculo desse verdadeiro templo. Porque vocês tiveram uma vida estável, uma vida de estabilidade espiritual, vocês serão a sustentação do meu templo. É óbvio que esse sustentáculo, essa sustentação, a ideia de ser coluna é uma metáfora, mas a ideia aqui é que esta igreja, porque foi fiel, porque se manteve fiel, ela participará do templo eterno. E nesse templo eterno, ninguém tirará eles de lá. O texto diz, o do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. E ainda há mais 3 benefícios dados a essa igreja, mais 3 recompensas, uma tripla recompensa, envolvendo o nome de Deus aqui, o nome de Cristo e o nome do cristão. Ele diz que eu colocarei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Eles receberão reconhecimento da parte de Deus, ou seja, Deus vai colocar o nome dele, de Deus, naquele povo, no povo que se manteve fiel. Eles receberão cidadania, porque receberão o nome da cidade do meu Deus, e eles receberão o privilégio de conhecer o nome de Cristo. O texto de Apocalipse vai nos mostrar que Cristo, em um determinado momento, vai se apresentar com um novo nome. Filipenses diz que Cristo recebeu um nome que é acima de todo nome. Tá? E esse nome, pelo que nós entendemos em Apocalipse, ainda não nos foi revelado. Esse nome é o nome que será revelado no escatom. Uma nova forma de nos relacionarmos com Cristo, de nos relacionarmos com Deus, por um novo nome. Então, esse novo nome seria confiado a essa igreja que se manteve fiel. Percebe o privilégio que é isso? Percebe o privilégio que é saber o nome de Cristo, o nome que não foi revelado a ninguém, mas a essa igreja que se manteve fiel, ela saberia esse nome. Nós ouviremos esse nome no dia em que estivermos na presença de Deus, recebendo dele o reconhecimento pela nossa fidelidade. Então ele revelará esse nome. Mas essa igreja, ela recebe uma espécie de antecipação dessa informação, por conta da sua fidelidade. Ela receberia a manifestação desse novo nome de Cristo, desse novo nome de Cristo que será revelado no dia do escatom final, no momento final. Então aqui é uma clara contraposição ao fato de terem sido expulsos, maltratados e humilhados, mas mais uma vez foram fiéis, eles foram recompensados extraordinariamente por causa da sua aplicação.
Deixe-me seguir para o último verso para fazer as aplicações. Verso 13 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a aplicação inicial de todas as mensagens. A primeira coisa que nós temos que entender é: você ouviu o que foi explicado, agora obedeça ao que foi explicado. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça é uma expressão que diz: se você ouviu, se você compreendeu, então obedeça. Não finja que ouviu, não finja que você prestou atenção, mas obedeça. Porque a mensagem já foi lhe dada, a explicação já foi lhe dada, a exortação já foi lhe dada. Mas eu tenho mais duas aplicações desse texto para as nossas vidas. A primeira é: a mensagem básica é profunda. Deus está interessado muito mais na fidelidade do que no sucesso. Como eu ressaltei lá no início, aparentemente a igreja de Filadélfia não tinha nenhum atrativo. Nós talvez pudéssemos considerar que a igreja de Filadélfia, ali plantada naquela cidade, deveria inclusive ser fechada, porque provavelmente talvez tinha lá uma meia dúzia de pessoas. Qualquer um olharia de fora e dizer assim: quer saber de uma coisa? Fecha, tenta em outro lugar, porque aqui não está dando certo, aqui não tem futuro. Esquece isso, porque aqui não vai progredir. Mas Cristo olha para aquela igreja e percebe que aquela igreja tem um grande tesouro. E qual é o grande tesouro que aquela igreja tem? A fidelidade ao Senhor. É uma igreja fiel. É uma igreja que, contra todas as probabilidades, se mantém fiel em meio a uma cidade onde o trabalho não progride, onde a cidade não é impactada pela mensagem do Evangelho, a cidade não é transformada pela mensagem do Evangelho, as pessoas não se agregam à igreja, elas não estão encantadas pela mensagem do Evangelho, elas, na verdade, estão perseguindo a mensagem do Evangelho, mas aquela igreja se mantém fiel. Aos nossos olhos, a igreja de Filadélfia seria uma pequena igreja, a qual muitos de nós talvez até evitássemos quando estivéssemos procurando uma igreja para congregar. A gente olharia para a igreja de Filadélfia e diria assim: poxa, mas é uma igreja tão acanhadinha, não tem quase nada lá, o pastor prega ali, tem uma equipe de música tão pequenininha, não tem programação para criança, não tem nada. Quer saber uma coisa? Vamos atrás de outra igreja que tenha mais estrutura, que tenha mais coisas para nos ofertar. Mas essa igreja, ela é olhada por Cristo e diz: vocês são uma igreja fiel, e é uma igreja que eu me alegro com vocês. Então, mais uma vez, mesmo sendo poucos, eles eram fiéis, e o Senhor se alegrou com eles. Por isso, nós temos que perceber que estrutura, o que quer que seja, não é sinal de fidelidade. Eu volto a dizer, não há nada de mal nisso. Não há nada de mal em ter estrutura. Nós desejamos ter estrutura para atender as faixas etárias, atender casais, atender adolescentes, atender adultos, mas a nossa expectativa de ser uma igreja que agrada ao Senhor não pode estar plantada na ideia de ter uma mega estrutura. A nossa expectativa de agradar ao Senhor é ser uma igreja fiel. E se nós formos uma igreja fiel, ainda que pequenos, ainda que acanhados, nós seremos uma igreja que agradará ao Senhor. Seremos uma igreja que alegrará ao Senhor. Porque o que nós devemos valorizar em uma igreja é a sua fidelidade ao Senhor. Devemos olhar para a igreja com os olhos de Cristo e não com os olhos do mundo, não com os olhos humanos. A segunda e última aplicação que eu tenho para nós nessa noite é que as provações e tribulações são oportunidades para o crescimento e maturidade espiritual. São nelas que demonstramos a nossa fidelidade ao Senhor. Nós só podemos demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor se formos provados para tanto. Não é cantando belos hinos, não é participando do culto, não é entregando o dízimo. Essas coisas não provam fidelidade. A prova da fidelidade é no meio da provação. E nós só saberemos se somos fiéis de fato se o Senhor nos provar, se o Senhor nos colocar à prova, se o Senhor nos permitir passar pela tribulação. É somente lá que nós saberemos se somos fiéis. E a igreja de Filadélfia passou por pelo menos 3 tipos de provações. Ela sofreu perseguição dos judeus, ela sofreu catástrofes naturais, e ela aparentemente tinha um trabalho estagnado, um trabalho que não crescia, um trabalho que não florescia. E cada um desses cenários por si só já é o suficiente para qualquer pessoa desistir da caminhada de fé. Uma igreja que é perseguida, uma igreja que está numa cidade que sofre constantes catástrofes naturais, erupção de vulcão, tremor de terra, casa desabando, e, além do mais, um trabalho que não cresce, um trabalho que não anda, aparentemente a gente está aqui enxugando gelo, não acontece nada.
essa igreja é uma igreja que percebeu que essas situações eram provações que o Senhor colocou na vida deles. E nessas provações eles se mantiveram fiéis. Os cristãos de Filadélfia vislumbraram nas diversas provações oportunidades para terem a sua fé aprovada. Filadélfia entendeu Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. A nossa tendência é olhar para o copo e reclamar que ele está meio cheio, ou melhor, que ele está meio vazio. Nós nunca olhamos para o copo e dizemos assim, não, o copo está meio cheio. Então nós olhamos para a situação da nossa igreja e nós nos queixamos. Senhor, falta isso, Senhor, falta aquilo, Senhor, falta aquilo outro. Nós precisamos de mais gente, precisa de gente na música, precisa de gente ali, precisa de gente naquilo outro. E a gente vai depositando a nossa fé e a nossa esperança apenas nessas coisas. E nós não percebemos que talvez o Senhor esteja nos provando para saber se de fato somos fiéis. E se nós formos aprovados, Ele então vai dar a recompensa. Ainda no meio da dificuldade, ainda no meio da situação apertada, complicada, sem grandes opções, se nós nos mantivermos fiéis, o Senhor há de se alegrar conosco. O Senhor há de se alegrar conosco. Filadélfia viu oportunidade de se tornar uma igreja madura e foi aprovada pelo Senhor. Ela se manteve fiel e recebeu as mais altas honrarias, entre elas conhecer o novo nome de Cristo, que a ninguém foi revelado, e será revelado apenas no escatom. Se nós quisermos ser recompensados pelo Senhor, nós devemos nos manter fiéis em todas as circunstâncias. Não apenas quando as coisas estão bem, não apenas quando tem estrutura, não apenas quando nós temos poder financeiro, poder aquisitivo, não apenas quando a igreja está cheia, quando está embalada, quando está movimentado, não apenas quando a sociedade está a nosso favor, é nossa amiga, ou quando é pop, ou quando é popular ser cristão. Nós devemos nos manter fiéis quando em qualquer tipo de circunstância. Se o mundo se voltar contra nós, nós devemos nos manter fiéis. Se essa igreja continuar acanhada, pequena, com a quantidade de pessoas aparentemente sem crescer, nós devemos nos manter fiéis. Se o mundo começar a desabar pelas catástrofes naturais, Covid ou qualquer outra coisa, nós devemos nos manter fiéis em qualquer circunstância, se quisermos receber a recompensa do Senhor. Termos cuidados para que ninguém tome de nós a nossa coroa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Pai, a perceber as oportunidades de Te servir cada vez mais e de sermos moldados à imagem e semelhança de Jesus. Nos ajuda a entender que as provações, Pai, são motivos de alegria, porque sabemos que é o Senhor nos testando, para saber se de fato somos fiéis a Ti. Nós queremos ser aprovados por Ti, queremos fazer aquilo que Te agrada, aquilo que Te alegra o Teu coração. Por isso, Pai, abre os nossos olhos para enxergarmos a Tua verdade, abre os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua palavra, aquece o nosso coração para nós nos voltarmos na Tua direção, para que nós não olhemos para as dificuldades e nos desanimemos com as intempéries da vida, os problemas, as limitações, que nada disso nos abale, que nós continuemos engajados em fazer a Tua vontade, em ser fiéis a Ti, em demonstrar a nossa fidelidade para fazermos a alegria do Teu coração, para Te darmos motivos de se alegrar conosco. Nós queremos ouvir da Tua boca, Pai, que nós receberemos de Ti as mais altas honrarias, porque fizemos aquilo que era agradável a Ti. Auxilia-nos, Pai, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. Tem misericórdia de nós. Abre os nossos ouvidos. Nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.